Amém. Boa tarde a todos. Deus abençoe os irmãos. Vou pedir que os irmãos ainda fiquem sentados, tem muita gente de pé, e fique sentado um pouquinho. E levanta a mão onde você tem lugar aí, para que as pessoas que estão em pé lá. Observe aqueles irmãos que estão em pé ali, que queiram, aqui atrás, que querem sentar, estão com o braço erguido onde tem lugar ali. Pode se aproximar, irmãos. Amém? Os irmãos estão em pé ali, aqui tem bastante lugar, ó. Tá bom. Deus abençoe. Vamos abrir, agora vamos ficar de pé. Vamos abrir a palavra em Eclesiastes 12. Vamos orar, ler todo o capítulo. Eclesiastes 12. Em duplas, com o vizinho aí. Amém?
Amém. Para louvar o Senhor, convido aqui o irmão Renatinho, lá de Estância Velha. Não sei se ele canta com a sua esposa junto, né? Vamos orar ao Senhor. Feche teus olhos, irmãos. Vamos invocar o nome do nosso Senhor sobre esse lugar, para que o Senhor hoje nos abençoe aqui com riqueza, derrame o seu Espírito, se dispense para fazer grande obra aqui dentro de cada um de nós. Vamos fechar os nossos olhos. Ó grande e eterno Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos cada vida que Tu enviou aqui e aquelas que ainda estão chegando. Que o Senhor visite pelo Espírito Santo com grande poder para liberar um fortalecimento espiritual, capacitá-los a crescer em vida diante de todas as adversidades que se levantam. Amadurece esse povo, Senhor, na fé. Faz com que a vida divina que foi dispensada para dentro de cada um deles cresça, até o ponto deles estarem amadurecidos espiritualmente, Senhor. Senhor, motiva internamente a cada coração a se consagrar com mais responsabilidade, mais diligência, que venhamos a suportar e padecer por causa das mudanças que serão preciso serem executadas em cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor aumente nesse ambiente, que a unção do Espírito, que o Senhor posicione anjos de maravilhas, de milagres, de prodígios nesse lugar, anjos de libertação interior, a estar obrando ricamente durante esse momento de comunhão com o Teu Espírito Santo. Ó Senhor, afasta desse lugar todo espírito contrário à palavra da cruz, que saia por 7 caminhos desse lugar tudo aquilo que não concorda com a filosofia do Teu reino, Senhor, e com a doutrina santa que Tu liberou, Senhor. Que esse espírito saia desse ambiente, em nome de Jesus, e que as vidas que aqui estão sejam totalmente liberadas para receber a unção do Senhor, que renova, que fortalece, que dá sabedoria, que motiva para a obra do Senhor. Em nome de Jesus, e pelo poder do sangue de Jesus, nós declaramos esse ambiente fechado completamente para o uso exclusivo do Senhor e de todos os seus seres enviados nesse lugar. Todo espírito caído, todo demônio, saia desse lugar, em nome de Jesus. E que o Senhor abençoe ricamente a cada vida aqui, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero dizer aos irmãos, nós estamos com o plantão do batismo, o irmão Pedro Santiago lá, com a mão erguida. Aqueles que querem se batizar no dia de hoje, já pode se dirigir até ele, se deslocar e já combinar o horário, como vão e como vão voltar. Com a mão erguida aí, irmão. Amém? Irmão Pedro Santiago. Vamos lá, vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Jesus. Ó, como é bom e agradável verem unidos os irmãos, amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus, nos dá a realidade nessa tarde da unidade da fé, Senhor Deus. Do corpo de Cristo, Senhor Deus, desenvolvido e operando, Senhor Deus, com perfeição. Em nome de Jesus.
Peguei-te pela mão, caminharei diante de ti pra aplainar os obstáculos, dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas sobre a terra. Peguei-te pela mão, peguei-te pela mão, caminharei diante de ti pra aplainar os obstáculos, dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas sobre a terra. Assim saberás que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Assim saberás que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Eu te chamei pelo teu nome, sei que tu me conhecesses. Eu é que sou o Senhor e mais ninguém. Fora de mim não há outro Deus. Eu te chamei pelo teu nome, sei que tu me conhecesses. Eu é que sou o Senhor e mais ninguém. Fora de mim não há outro Deus. Sou eu o Senhor que faço tudo isso. Sou eu o Senhor que crio tudo isso. Sou eu o Senhor que faço tudo isso. Sou eu o Senhor que crio tudo isso. Amém. Abri em Atos dos Apóstolos. A irmã Renata lá de Canoas para louvar o Senhor. Amém. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, no versículo 31.
Quero chamar a atenção aí dos irmãos, que aqui, bem naquele canto da escada que sobe lá para a casa de som, ali está a assinatura da TV Menorá. Amém? Aquele que não tem assinatura e deseja ter uma assinatura, se dirige até a irmã Elisama e a irmã Luísa, ali, ou para reativar a assinatura, ou para fazer uma assinatura nova. Nós contamos com os irmãos aí hoje, porque eu sei que o Espírito Santo fala com todos. Se Deus falar com você, vamos colocar em dia aquilo que Deus nos pede. Amém? Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Amém. Santo tu és, Senhor Jesus. Se ouvires a voz do teu Deus, não endureça o vosso coração. Louvor lá de Viamão, também pode passar. Os irmãos lá de Viamão. Acho que é o irmão Everton. Tem muitos levitas lá, né? Então, 2 Coríntios, capítulo 11,
versículo 3. Segunda Coríntios 11, 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Isso é a parte da humildade, da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Amém. Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, me livra dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Põe guarda, Senhor, na minha boca, vigie os meus lábios. Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, me livra dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Põe guarda, Senhor, na minha boca, vigie os meus lábios. O que guarda a língua, guarda a sua alma das angústias. Senhor, me livra das palavras que não edificam. O que guarda a língua, guarda a sua alma das angústias. Senhor, me livra das palavras que não edificam. A morte e a vida, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come dos seus frutos. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come dos seus frutos. O que guarda a língua, o que guarda a língua, guarda a sua alma das angústias. Senhor, me livra das palavras que não edificam. O que guarda a língua, guarda a sua alma das angústias. Senhor, me livra das palavras que não edificam. A morte e a vida estão ao poder da língua. O que bem a utiliza, come dos seus frutos. A morte e a vida estão ao poder da língua. O que bem a utiliza, come dos seus frutos. Na minha angústia, clamo
Vamos abrir a palavra em Gálatas 1:10. Irmão Márcio de Santa Cruz, louva ao Senhor. Gálatas 1:10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Amém. Senhor Jesus. Ainda que a figueira não floresça, nem há fruto na vide, ainda que a figueira não floresça, nem há fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, nem há fruto na vide, ainda que a figueira não floresça, nem há fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas foram arrebatadas do aprisco e nos currais não há gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. O Senhor Deus, o Senhor Deus
e me faz andar altaneiramente. Glórias a ti, Senhor. Amém. Podemos sentar, irmãos. Quero convidar a irmã para dar um testemunho, Elisete Santos Pereira, de São Francisco de Paula. Está presente? Amém. Os presbíteros que têm ovelhas em seus rebanhos, que tenham testemunhos, possam me direcionar para cá. Amém? Amém. Boa tarde a todos os irmãos. Eu vou tentar ser breve, assim, para contar uma história que para mim é muito significante, né? Que hoje eu tenho a presença de Jesus na minha vida e gostaria de compartilhar com vocês de que forma isso aconteceu, né? Eu nasci numa família muito humilde e eu sempre gostei de estudar. E o meu pai não queria muito que eu tivesse muito estudo, porque eu sou a das mais velha da família, uma família com 7 irmãos, e eu tinha que ajudar a cuidar dos meus irmãos. E eu fugia para a escola, e, enfim, meu pai teve que deixar eu estudar. E eu sempre, desde criança, eu tinha um compromisso com Jesus, eu sentia isso no meu coração. Mas eu achava que tudo que eu fazia de bom, porque eu acho que eu fiz tanta coisa boa nessa vida para todas as pessoas que estão ao meu redor, e eu achava que aquilo era o suficiente. Então, para mim poder fazer mais e vencer na minha vida, né, na minha vida humilde, eu estudei muito. Eu passei, eu acho que uns 30 anos da minha vida estudando, né? Tenho bastante estudo, graças a Deus. E então, nesse meio tempo, eu tive 2 casamentos e eu tenho 3 filhos. Hoje eu não sou solteira, enfim. Mas eu criei 3 filhos sozinha. E aí, então, eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, estudava de madrugada, e cursos, enfim. Jesus nunca me abandonou. E eu venci na vida, conquistei grande parte dos meus sonhos. Só que uma coisa estava adormecida dentro do meu coração, que era o meu compromisso com Ele, que eu sabia que eu tinha desde criança, mas eu não sabia como fazer. Então, eu fazia boas ações, eu fazia trabalhos voluntários nesse meio tempo, eu fazia de tudo que eu podia para agradar a Deus. E aí, a minha vida começou com Jesus quando, de repente, eu fiquei 24 dias hospitalizada no hospital da PUC. Eu tive meningite, e a meningite me ocasionou uma hidrocefalia. Então, quando eu me acordei 24 dias depois, né, que o médico chegou para mim e disse: olha, a senhora vai ficar em observação, porque nós vamos aguardar a quantidade do grau de sequelas que a senhora ficou. Porque uma pessoa que tem meningite raramente consegue retornar à vida sem nada, né, sem nenhuma sequela. E eu me acordei e fiz um esforço muito grande e eu consegui, em 3 dias, fazer com que o médico me mandasse embora, porque eu já estava incomodando no hospital, né? Porque eu conversava muito e conversando com todo mundo. E ele entendeu que eu estava recuperada, pelo menos dos meus sentidos. E eu retornei ao meu lar. Nunca mais tive problema. Eu tenho uma válvula do lado direito da cabeça, né, para recuperar a hidrocefalia, enfim. Mas isso nunca foi problema, porque Jesus sempre esteve comigo. Só que aí eu reforcei meu compromisso com Deus. Aí eu digo, não, realmente, eu tenho uma obra na vida com Ele e eu vou localizar, eu tenho que fazer algo mais forte do que eu já faço, né, porque eu achava que esses trabalhos voluntários era o suficiente, né? E eu fui de igreja em igreja, tive em 3 igrejas, né, e tentando me localizar, mas eu não me encontrava. Aí, lá em São Francisco, eu estava na livraria Miragem, e o pastor Paulo, né, de Gramado, ele chegou do meu lado, e eu conversando com umas pessoas, muito falante, assim, né, eu sou professora, já deu para notar, né? Então, ele me deu um cartãozinho, e disse, uma hora dessa, vamos conversar, então. E eu levei aquele cartãozinho para casa, e achando que era sobre o turismo, porque São Francisco é uma cidade turística, né? E eu trabalho com turismo também. Então, eu digo, vou fazer grandes negócios em Gramado, né?
E aí passou uns 15 dias e eu estou procurando o cartãozinho dele e não achava. E nesse meio tempo eu recebo uma ligação. Era o pastor Paulo. Era uma sexta-feira. Eu estou indo a São Francisco amanhã de manhã. Podemos conversar? Eu digo, claro. E recebi ele na minha casa, achando que ia fazer um grande negócio, né? Com o turismo. Com o turismo, né? E aí, quando eu vi que ele entrou na igreja, assim, eu muito radical, assim, eu disse, bom, eu tenho um compromisso com Deus. Isso eu falei para ele. Ele não está aqui presente hoje, mas ele vai ouvir, ele vai lembrar. Eu tenho um compromisso com Deus e eu já procurei várias igrejas e não me encontrei. Eu quero ir na sua igreja, não precisa o senhor me convidar. Eu quero ir. Mas se eu voltar, é porque eu gostei. E se eu não voltar, o senhor me perdoe, mas eu ainda não encontrei. Aí tinha um grupo familiar na Invernadinha, no hotel Invernadinha, que é do Márcio, né? E fica 28, 30 quilômetros da minha casa. Talvez nem tanto, mais ou menos. E eu fui convidada a ir, então eu fui. Aí cheguei na primeira vez, só observei, curiosa, observando, gostei. Na outra semana, eu já estava pensando, mas a segunda-feira é o dia do grupo, eu vou lá de novo, que eu tenho que saber como é que é esse negócio. Né? E fui. Bom, na terceira semana, eu já contava os dias para voltar lá. Né? E daí, quando chegou na terceira semana, eu fui ouvir sobre o batismo, né? Porque eu não me batizava, não tinha me batizado antes, porque eu não conhecia o batismo. Então, eu acho, na minha opinião, que a gente tem que saber, enfim, né, um pouco mais aprofundado, porque um compromisso com Deus é uma coisa muito importante, né, ao nosso ver. Aí, então, na quarta semana, eu fui pronta. Digo, agora eu vou me batizar e eu vou abrir um grupo familiar na minha casa em São Francisco. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu acho que eu tenho que fazer um curso, alguma coisa, mas eu vou me dedicar para isso. E nessa quarta semana, daí o pastor Paulo estava lá. E então eu disse, olha, eu quero abrir um grupo familiar na minha casa, eu estou aqui me entregando para Deus, e a semana que vem eu venho para me batizar. Ninguém me convidou, ninguém me pediu, eu me encontrei, né? Porque então eu já tinha esse compromisso com Deus há muito tempo, mas eu queria me encontrar. Então, na quarta vez que eu fui, até o Márcio e a Mariana ficaram surpresos. Eu quero me batizar e eu quero abrir um grupo familiar na minha casa. Então, desde de dezembro, né, eu tenho um grupo familiar toda segunda-feira na minha casa, 7h30, e eu convido pessoas. Daí eu brinco com o pastor Paulo. Eu digo, pastor, o meu compromisso é buscar as pessoas, né? Daí ele disse assim para mim, e o meu compromisso é passar a palavra, e o resto entrega nas mãos de Deus, né? Então, tem dias que na minha casa eu tenho uma garagem grande que eu tenho 20 pessoas, 22 pessoas, e nunca baixa de 15 pessoas sempre na minha casa, né? E eu já tenho um grupo que já é o alicerce. Desse grupo já está se formando mais 2 grupos familiares, a gente está trabalhando sobre isso, né? E para mim a bênção, né, que eu estou tão maravilhada com Jesus, que Ele está fazendo tão bem na minha vida, né, que eu tenho sonhado muito com a minha missão. Ele me mostra, através do sonho, o que eu tenho, a direção que eu tenho que tomar. Então, eu dizia assim, pensava para mim, mas como é que eu vou convidar as pessoas para vir na minha casa? E, de repente, eu estou nos lugares e as pessoas me encontram e eu digo, eu vou falar de Jesus, né? E aí as pessoas se aproximam de mim. E assim tem vindo muita gente, muitas pessoas, às vezes não repete sempre o mesmo grupo, sabe? Tem 20 pessoas, mas às vezes são umas, daí na outra semana não vem outras. E eu estou assim, muito maravilhada com esse compromisso que eu tenho com Jesus. E a cada dia que passa, assim, Ele tem feito diferença na minha vida. E só pelo fato dele me devolver a vida e me devolver 100% normal, não me esqueci de nada, eu sou uma pessoa normal, eu quero fazer esse trabalho até os fins, até o último dia da minha vida. Então, esse é meu testemunho e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Pedro, de Novo Hamburgo,
Amém? Se quiser falar aqui embaixo, não tem problema. Obrigado. Boa tarde, irmãos. Que Deus esteja abençoando vocês hoje e sempre. Eu tenho alguma coisa, é quase um relato, mas é um testemunho muito forte também. Domingo passado, eu nunca tinha saído em encontros com a igreja, não tinha tido a oportunidade ainda. E domingo passado eu tomei essa decisão e contatei com a irmã encarregada da organização do transporte. Digo, anota o meu nome que eu quero ir à Cachoeira do Sul. E botei na cabeça que eu quero ir. Isso no domingo. Irmãos, na segunda-feira, o meu mundo virou. Pelo amor de Deus. TV queimou. Micro-ondas queimou. Cobrador não deu 8 horas ainda, já estavam ligando. Com contas que estava vencida 4, 5 dias, chegaram até me ameaçar de Serasa. Digo, virgem, nossa. Daí, digo, mas o que eu vou fazer? Com tanta coisa assim, como é que eu vou juntar um dinheirinho? Porque a situação é a que todos conhecem, né? Mas eu quero ir à Cachoeira. Eu vou deixar essas contas aí penduradas e vou à Cachoeira. Bom, gente, seria cômico se não fosse o sabor da vitória depois. Então, passei aquela segunda-feira assim, de o que eu vou fazer, mas pensei até em ligar para a irmã, dizendo, retira o meu nome. Digo, não, mas espera aí, tem alguma coisa errada. Porque quando é uma tentação, a gente sente mais dolorido do que uma aprovação. Digo, isso aqui está virando tentação. Digo, então vamos à luta. Peguei as ferramentas, a gloriosa espada. Digo, vamos à luta. Convoquei minha esposa, digo, me ajuda nessa aí. E começamos, oramos, assim, a oração do reavivamento era pouco, nas minhas orações. E orando e tal, na terça-feira piorou as coisas. Tipo, meu Deus, mas vamos lá, vamos lutar. Não desistir. A minha intenção não vou mudar. E não mudei. Quando foi quarta-feira, começou a dar uma luz, surgiu uma luz lá no fim do túnel, assim. Aquela luz lá pode ser o livramento das trevas. Daí então, a gente pega a palavra e se destina. Diz o Senhor que quando a gente precisa de uma sabedoria, peça a Ele, né? Então, eu convidaria os irmãos para abrir em Timóteo, capítulo 1, versículo... É do 12 ao 15, eu vou ler para ser mais rápido, para não comer muito tempo. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância da incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor
que há em Cristo Jesus. Eu acho que a interpretação, o que designa esses versículos aqui, dá para entender muito bem como eu me senti, comecei a me sentir na quarta-feira. Porque eu tenho buscado, lutado, e graças a Deus bênçãos têm vindo, né? E daí então a gente, olhando em Timóteo, aliás em Tiago, a gente vai encontrar a confirmação desse texto de Timóteo ali. Tiago tá 1. Tiago 1, 21 e 22. Portanto, despejando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Portanto, não desistir da luta. Na quinta-feira, aliás, na quarta-feira já, no culto da igreja, já houve aquela, tipo uma manifestação, né? Até não de consagração, mas uma manifestação de que eu estava agindo da forma correta, da forma que agradaria a Deus, porque as glórias todas são deles. Então, tudo se faz para que Ele tenha essas glórias, que a gente transpasse a Ele essas glórias. E quando chegamos em casa, eu conversei com a minha esposa. Digo, olha, está firme a ideia de ir à cachoeira, eu vou à cachoeira e amanhã vai ter que mudar as coisas. Bom, vamos ver. E esta luz era realmente, essa luz que eu vi, era realmente do acompanhamento da paz que eu estava precisando para lutar mais forte. Conversando com a minha esposa, ela falou sobre a necessidade de comprar um remédio que ela toma para pressão. Digo, eu não tenho dinheiro. Mas como é que tu vai à cachoeira? Digo, não sei. Mas eu vou. Mas tem um lance. Aguarda, pega dos meus remédios, que tenho para pressão também, e toma até terça-feira da semana que vem. Que eu tenho contato com uma doutora, daí eu vou pedir a receita, porque eu não compro remédio sem receita. Daí só tem um detalhe. É a irmã Eliane, a doutora Eliane, ela tem o grupo na casa dela, vamos ao grupo e eu peço uma receita para ela. Tá bom, tá. Só tem um detalhe, eu disse. Digo, não deixa de ir no culto na segunda-feira na casa do irmão Márcio, que é onde eu... Daí ela, pois é, mas 2 dias seguidos. Digo, tu não acha que é pouco para tudo que nós vamos receber? Certo? Daí e tal, digo, vamos fazer o seguinte, esta conversa que eu quero ter contigo, eu tenho uma pergunta para fazer antes. Por que eu sou teu? Ué, marido? O mais óbvio, minha esposa. Digo, não, mas não é isso que eu quero ver. Por que eu sou teu na realidade? Marido? Não, tem alguma coisa que eu gostaria de ouvir, mas tinha que ser da tua boca, não poderia influenciar. Tá, sobre a igreja? Digo, Digo, tu é minha irmã. Tu é minha irmã. Em primeiro lugar, tu é minha irmã, depois tu é minha esposa. Digo, eu te quero um bem danado como irmã. Te amo demais, mas também o meu amor como irmã para ti é muito maior do que
o amor de esposo. Creia nisso. De que eu quero tudo, segunda-feira e na terça-feira, comparecendo no grupo. Tá bom, eu vou. Eu vou. E é uma briga para sair de casa. Quem conhece sabe. E glória a Deus. Está convicto, né? Então, tá. Quando foi na sexta-feira, está combinado, tudo certinho, ela vai ir. Na sexta-feira de manhã, a coisa parece que piorou. Puxa vida, tenho a oficina mecânica do filho do lado de casa, e eu sempre de manhã eu levanto, faço as premissas e tal, daí vou lá, dou um abraço, um beijo nele, na nora, trabalhar junto e tudo, né? Eu cheguei lá, ele estava carregado de um nervosismo assim que, pelo amor de Deus, dava medo de ficar perto. Porque ele tinha um compromisso com um serviço que ele havia pego para fazer, né? E chegou e disse assim: pai, caiu um parafuso, eu sou mecânico também, caiu um parafuso dentro da caixa do carro, por um buraco ali e tal. Vou ter que tirar a caixa, que não tem nada a ver com o serviço, desmanchar a caixa para tirar esse parafuso, senão vai quebrar tudo. Digo, Jesus, calma, mas te acalma aí. Isso aí não pode ser tanto assim. Calma. Se tiver que tirar, tira, abre. Eu não posso te ajudar, não posso. Mas tem quem pode te ajudar. Calma, te acalma. Toma um calmante, sei lá, mas assim. Daí, entrei lá para dentro. Digo, Laura, vamos orar. Fui para o quarto e, junto com a minha esposa, olha a melhora, né? Já ela junto comigo no quarto. Daí, né, oramos e tal, e daqui a pouco... tem um adendozinho aí, um retrospectozinho. A TV... foi quando eu vim da oficina. Daí chego para orar. Daí digo, e agora o meu netinho chegou lá em casa e ele sempre vai assistir desenho na televisão, né? Digo, agora essa TV ligada, queimada, aí não dá nem para o gurizinho assistir o desenho que ele gosta. Uns desenhos infantis. Puxa vida, essa porcaria aí e tal. Digo, opa. Daí cheguei na TV assim, nem funcionar, não funciona. A TV ligou. Bom, ali eu já comecei a chorar. Impactei. Jesus, digo, Laura, nós temos que cair em agradecimento. Isso aqui não é obra de qualquer um. É obra de quem tudo faz, por quem tudo tenta conquistar. E o que eu mais tento conquistar é ter o acompanhamento de Deus, o acompanhamento do nosso Senhor Jesus Cristo, para eu poder merecer essa vida eterna que Ele nos promete. E vou ganhar. Amém. E funcionou a TV. Digo, olha ali. Não te diz nada isso? Daí, sabe o que ela disse? Graças a Deus que eu disse para ti que ia na segunda-feira, no março. Mexe, né, irmãos? Mexe. Daí, então, agora vou lá na oficina. Daí, cheguei lá na oficina para ver como é que, se ele tinha se acalmado, o filho, né? Cheguei lá, ele, pai, vem cá. O que houve, filho? Pai, o parafuso estava no chão, pai. Não caiu para dentro da caixa. Digo, tu está brincando, meu filho? Daí me abracei nele, daí foi aquele chororô danado. Eu chorando de agradecimento, de amor por Cristo, por Deus, que, né, parece que eu estava flutuando assim, eu não estava caminhando, estava flutuando. Voltei para dentro de casa, Laura, vamos orar de novo. Então, o que a gente deduz, irmãos? O poder da oração. O poder da oração é infinito, é uma coisa assim que a gente precisa passar, né, para dar o valor.
E um alerta eu quero deixar para os irmãos. Isso aí eu já ouvi, inclusive, numa ministração do nosso querido apóstolo, pelo Nutrivídeo, que muitas coisas poderão ser provações, mas podem ser tentações. E essas tentações são permitidas também por Deus. Mas, quando é tentação, nós temos a mesma possibilidade de vencer do que uma aprovação. A aprovação é um teste, é uma fortificação. Creio nisso. Eu creio nisso. E a tentação, ela pode nos derrubar se nós estivermos fracos. Irmãos, vamos permanecer na fé, buscando. A vitória é certa. E eu não gosto de me citar como exemplo ou testemunho, porque o testemunho é muito importante numa congregação, porque o testemunho fortifica a muitos. Com certeza eu tenho certeza, alguém aqui estaria precisando de ouvir alguma coisa nesse sentido. E Deus me trouxe aqui hoje. Aí está a causa da minha vinda aqui. Eu agradeço estar nessa cidade junto de vocês. E cada vez eu vejo mais a minha família crescer. Amém? Fiquem em Deus, que Deus abençoe vocês. Vamos ver José de Janeiro, de Caçapava. Pode passar. Boa tarde a todos os irmãos. Até levei meio de surpresa, assim, que eu não estava bem preparado. Eu sou criança ainda, sou novo, acho que uns 4 meses na igreja. Mas eu estou tendo muitas provas de que eu entrei e tenho que seguir. Tive várias oportunidades e sempre que disparei, não quis encarar. Jesus Cristo tentou me dar a mão muitas vezes. Eu sou caminhoneiro há 28 anos. Tive o primeiro casamento, 19 anos, 2 filhos criados, bem criados, graças a Deus, estão bem estabilizados. Um está aqui conosco. E já estou no segundo casamento há 13 anos, tenho um filhinho com 12, Eduardo. Então, graças a Deus, eu tive um problema de saúde aí, e num simples lugar, assim, cortando o cabelo do meu filhinho, esse rapaz que estava cortando o cabelo, ele é muito meu amigo, me conhece há anos. Me perguntou o que eu tinha, que eu estava muito quieto, muito baixo, muito para baixo. Eu disse, eu não sei. Eu já tinha tido um problema de depressão, tive encostado em 2008. Fui afastado por causa do perigo dos remédios fortes, dirigir caminhão pesado, né? E aí ele perguntou se eu queria uma ajuda. Eu disse, eu quero sim, porque eu não sei mais o que foi. E eu sinto que eu estou com depressão de novo. Aí, às 10 horas da noite, me ligaram de Caxias, o irmão Daniel, da igreja Deus é Amor. Ele trabalha no hospital, ele tem por assim um hábito das 10 horas, depois que ele larga do serviço, até a meia-noite, ele ligar para as pessoas que estão nesse estado, orar. Aí eu conversei com ele e disse que eu aceitaria e que eu ia frequentar muitas igrejas. Aqui eu me adaptasse, que eu gostasse, eu seguiria. E eu tive um problema com, assim, muito tempo que eu não chorava, sabe? Eu tinha um aperto, assim, quando meus pais faleceram, eu passei muito trabalho com meus pais. Sou pobre, sempre fomos pobres. E aí ele fez eu fazer o meu juramento por telefone. Era 10 horas da noite, estava eu e minha esposa deitado, meu filho, e aí eu comecei a orar, a repetir o que ele mandava que eu repetisse.
Só que daí eu comecei a chorar, me deu um desespero, eu só chorava. E ele esperou que eu chorasse bastante. E depois eu segui repetindo tudo o que ele mandava dizer, que nem eu estou falando agora aqui, né? E desde isso, então, eu comecei a frequentar a igreja. Aí eu conheci o irmão Décio, a irmã Mara, que é minha vizinha, muitas pessoas conhecidas ali. E comecei a frequentar. Dali a 3 meses, o irmão Daniel foi em Caçapava. Eu fui lá só para conhecer ele, agradecer e dizer para ele que eu ia seguir na igreja com o irmão Décio, porque eu tinha me adaptado mais ali, né? Mas que eu não ia desistir e estou fazendo o possível de tudo para me seguir em paz com Jesus Cristo. E eu tenho tido muitas provas, porque um dos meus problemas de saúde é a imunidade baixa. Qualquer problema eu vou parar no hospital. Aí eu levo a Bíblia, o irmão Décio vai lá, ora por mim, e eu faço as minhas orações. Todas as minhas orações que eu peço, Jesus Cristo me atende, né? Agora eu tive um acidente, também cortei a mão em casa, fazendo arte, até de serrar uma lenha, e estou encostado até, mas eu sinto que eu estou curado. Eu estou em tratamento, estou tomando os medicamentos, mas eu sinto que eu estou curado, porque quando eu comecei, eu estava com 49 quilos e hoje eu estou com 52 quilos. Então, Jesus Cristo está comigo, eu tenho certeza que Ele está, e eu não vou abandonar Ele. Porque Ele custou tanto para me trazer, e agora eu não vou desistir, não vou abandonar. Eu quero seguir, me dedicar o máximo que eu puder. Assim, quero aprender, quero que as pessoas me ajudem, me ensinem tudo que eu puder aprender sobre a Bíblia, sobre a igreja. E nem faço questão mais de trabalhar com caminhão. Eu quero trabalhar assim por casa para poder participar dos grupos familiares, ajudar o irmão Décio no que eu puder ajudar ele. E então era isso que eu teria principal para compartilhar com vocês, irmão. Amém. Amém. Quero convidar o irmão uns 5 minutos aí agora, né, para falar com o irmão Wagner Porto, lá de Santa Maria. Amém? Nosso presbítero lá. Amém, igreja. Uma boa tarde a todos. O Espírito do Senhor está nesse lugar, amém? Eu estava ali cuidando do meu filho, né? Eu tenho um filho pequeno que não é fácil de ficar com ele, né? Mas eu prestei bastante atenção aqui na grandiosidade aqui da obra que Deus tem feito na vida dos irmãos. Amém? Eu vejo que Deus é fiel. Deus é fiel, basta que a gente venha crer, venha se sujeitar, venha ter fé e venha perseverar. Amém? Perseverar. Eu convido os irmãos a abrir uma palavra. No livro de Ageu, no livro do profeta Ageu, no capítulo 1. A igreja de Santa Maria saúda os irmãos e espera a visita dos irmãos também. Amém? A igreja de Santa Maria está passando por um trabalhar do Senhor, como todas as igrejas estão. Amém? Mas o Senhor tem feito coisas grandes lá na cidade e eu confio que fará muito mais. Amém? Ageu capítulo 1. Versículo 7 em diante, vamos ler, irmãos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado,
Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Amém, irmãos? Essa palavra diz que é tempo de edificarmos a casa do Senhor. É tempo de trabalharmos, não é tempo de descansarmos. Amém? É tempo de nós, aquilo que nós ouvirmos, aquilo que nós entendermos que é do Senhor, aquilo que o Senhor nos deixou, irmãos, claro, evidente, porque nós temos muitas percepções que nós sabemos que é do Espírito, mas existe uma dificuldade em nós em trabalharmos por essa obra. Eu vi aqui o testemunho da irmã, que um cartão, o irmão Paulo, com um cartão, ganhou a irmã para o Senhor, e tem grupos familiares sendo abertos, e muitas pessoas, através de um trabalho, de uma obediência. O irmão, o que o irmão fez? O irmão obedeceu ao Senhor. Amém? É isso, é obediência, irmãos. É trabalhar. A palavra diz que nós trabalhamos muito pelo aquilo que é nosso, nós trabalhamos muito pela nossa casa, pelas nossas coisas. Isso é verdade, irmãos? Eu vejo que sim. Eu vejo na minha vida que não tem ainda, como eu trabalho no secular, trabalho muito no secular, irmãos, a gente envolve um grande tempo ainda para as nossas coisas, mas não só nos horários de trabalho, até nos horários que nós temos de descanso, nós ainda estamos muito preocupados com as nossas coisas. E o Senhor diz que é tempo, e eu sinto muito isso, que é tempo de nós trabalharmos pelas coisas do Senhor, colocarmos as coisas de Deus em primeiro lugar. Subirmos ao monte, trazer madeira, é pesado, é trabalhoso, irmãos. Nós temos que edificar a casa do Senhor. Edificar desde as coisas naturais, na casa do Senhor, fisicamente, mas edificar os irmãos. Hoje, as nossas preocupações, talvez não estejam diretamente como o irmão falou aqui. Eu gostei muito, assim, eu vi que Deus falando, a minha esposa é minha irmã. Amém? Eu sou o irmão da minha esposa. E eu tenho que ir bem, e eu tenho que me esforçar, e eu tenho que me dedicar, e tenho que pagar preço, e tenho que subir ao monte por ela. E por todos os meus irmãos. A gente vê, irmãos, quando a gente tem uma necessidade na família, que um irmão está doente, um irmão de sangue, eu tenho uma família de 4 irmãos, como a gente fica angustiado, preocupado, e ora, e dobra o joelho, e ora a Deus, e clama, a tristeza que nos dá quando nós temos um irmão num hospital, por exemplo. Essa é a realidade de irmão, mas de família. Nós temos que ter esse mesmo sentimento por todos os irmãos. Quando nós soubermos que alguém está passando por dificuldade, é o momento de nós dobrarmos o joelho, de nós invocarmos, clamarmos e pedirmos ao Senhor que faça uma obra, um milagre naquela vida. Pagarmos preço, irmãos, edificarmos a obra do Senhor. Amém? Então, irmãos, assim, tem o natural também, irmãos, que traz a área de dízimos, de ofertas, que também é uma preocupação muito grande nossa em quitarmos as nossas contas. Eu vi o irmão também aqui sendo usado para falar de dinheiro, em quitarmos as nossas contas, em pagarmos as nossas contas em primeiro lugar. E devemos sim pagar as contas, viu, irmãos? Obviamente, viu? Muito feio cristão, crente que não paga as suas contas. Amém? Mas nós devemos também, em primeiro lugar, lembrarmos da casa do Senhor. Edificarmos a casa do Senhor. Nada pode estar faltando. Tudo tem que estar bem feito, agradável, bonito aos olhos na casa do Senhor. E tem que ser em primeiro. Eu lembro, irmãos, que nesse tempo de sofrimentos, aí, que já fazem quase 8, 9 anos lá em Santa Maria, de luta, de guerras, de dificuldades, e muito sofrimento, que a obra não é fácil, eu sempre me preocupei muito com a casa do Senhor, irmãos.
Sempre me preocupei. E eu me alegro muito quando eu chego lá e vejo assim que tudo está de acordo com aquilo que o Senhor quer. Tem algumas melhorias para fazer, sim, tem coisas para fazer, tem alguns ajustes pequenos para fazer, mas nós temos lá, irmãos, o conforto assim físico, estruturado. Então eu vejo assim que não foi fácil, irmãos, porque a gente pegou a igreja lá com muita dificuldade de estrutura, financeiro. E nesse tempo em que eu estava lutando, não digo sozinho, mas com poucos irmãos ainda, né? O Senhor sempre me tocava que eu devia edificar a casa do Senhor com nutrição, com alimento, com a palavra santa, pura, verdadeira, mas eu também tinha o objetivo de cuidar da casa do Senhor. Essa é todos nós. Quando eu parei aqui o carro aqui na frente agora, irmãos, estava chovendo, como está chovendo agora, e eu senti assim Deus me recebendo, porque um irmão correu lá na frente com um guarda-chuva. Amém? Eu vi que eu fui tratado ali como um irmão. Amém? O irmão se preocupou comigo. Ah, mas é uma coisa tão simples, pastor. Mas eu só vi um também lá, eu não vi dois. E quando eu cheguei aqui estava cheio. Poderia ter 10 lá na frente, irmão, com guarda-chuva esperando os irmãos. A gente falha. Deveria ser uma coisa comum, mas não é. E aí, irmãos, depois de tanta oração, depois de tanto pedir, depois de tanto incomodar o irmão Sérgio também, pedindo ajuda. Irmão, está difícil conciliar o secular, trabalhar 12 horas por dia, 10 horas por dia, plantão, sábado, domingo. Aí o Senhor ouviu as nossas orações, a minha oração, e mandou um casal de missionários para me ajudar. E eu louvo a Deus e agradeço ao Senhor por isso. Amém? Louvo a Deus, louvo pelas orações dos irmãos. Eu sei que os irmãos daqui oram por nós. Eu sei que muitos irmãos me mandam mensagens, me ligam, irmão, senti de orar por ti, e podem orar mesmo, irmãos, que a gente precisa. Muitas vezes os irmãos olham para os presbíteros, para as lideranças, e pensam que nós somos os supermen, os super-homens, né, irmãos? Mas não, irmãos, é muito difícil. E o que nos mantém de pé é porque tem irmãos orando por irmãos. Amém? E a obra os irmãos chegaram faz menos de um mês, e a obra já evoluiu, assim, irmãos, muita coisa o Senhor já fez nesses dias que os irmãos estavam lá. E eu vejo assim, irmãos, que tudo está pronto. Tudo está pronto. É muito fácil de fazer. Muitas vezes dizem, mas é muito difícil ganhar uma alma, é muito difícil levar alguém para a igreja, é muito difícil fazer um batismo. Irmãos, não é tão difícil assim, não, irmão. É só se dispor. É só perguntar para o Senhor aonde que a gente tem que ir, quando que a gente tem que ir, o que tem que falar. E o Senhor faz a obra. Tem muitos irmãos aí, irmãos, que por eu ter descuidado, né, e não ter tido tempo, e talvez não ter tratado os irmãos com amor, os irmãos foram se esfriando e se afastando da igreja. E aí eu passei esses contatos, esses telefones para o irmão Vinícius: irmão, vai lá, o Senhor é contigo, traz esse povo de novo. E estão vindo, irmãos. Estão vindo. Então, se os irmãos lembrem, assim, aqui, hoje, eu fico assim, muito feliz quando eu olho a igreja, assim, irmãos, porque eu sou cachoeirense, eu comecei aqui há mais de 15 anos atrás. Hoje a gente está em Santa Maria, mas eu vejo assim, eu conhecia quase todo aquele povo mais antigo. Hoje eu fico um pouco triste que muitos não estão aqui, mas eu fico muito alegre, muito feliz que tem muitos irmãos que eu não conheço. Então os irmãos estão trabalhando, mas aqueles irmãos que a gente não conhece, que a gente não vê aqui, que não estão aqui mais, irmãos, paga preço por ele. Ama ele como teu irmão, busca ele, independente do que aconteceu, por que o motivo, visita ele, ama ele, lembra que ele é teu irmão. Paga preço, edifica a casa do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Eu sei que o meu tempo é curto, porque tem outros irmãos para falar. Que Deus abençoe grandemente essa casa, essa igreja, abençoe todas as igrejas do Senhor. Quando quiserem nos visitar, é aqui pertinho, irmãos, 120 quilômetros. Domingos, às 18h30, nós temos o culto. Amém? Deus abençoe a todos.